Eu vou começar a explicação igual ao que eu li no seu arquivo. Então, tudo que tem aqui neste meu arquivo, neste meu livro, tem no seu também, só que aqui está um pouco mais explicado. Tem Hum, exemplos, lá no seu livro não tem nenhum exemplo, daí fica um pouco difícil de entender. Bem, sí. o assunto, olha só, ele começa com essa história aqui do que é estatística, né? Toda essa parte teórica, toda a parte Ujú. teórica. Então, para começar a entender, né? Bem, antes de mais nada, eu quero te mostrar o sumário do livro. O sumário é a parte inicial do livro. Sí. Ele é dividido em três unidades: estatística descritiva. Ujú. Isso é importante. Isso é muito importante para tu saberes o que tu tens que estudar, em qual parte do assunto tu estás. Então, por exemplo, a Sí. primeira parte é estatística descritiva, ou seja, ela te traz dados que descrevem o teu conjunto de informações, ok? Então, por exemplo, por que que a gente usa a média? Né? A gente usa a média para resumir algo. Por exemplo, eu não sei se essa turma na escola está com nota alta ou com nota baixa, mas se Sí. tu me disseres a média da turma, eu vou saber, né? Eu vou Ujú. saber mais ou menos ali se a turma é boa ou não. Então, para isso que nós usamos medidas como média, mediana, moda, separatrizes, que são os quartis, depois as medidas de dispersão. Então, aqui é onde a gente aprende essas coisas mais iniciais. Depois vem probabilidade, que eu acredito que tu saibas o que é probabilidade, é entender, né, prever determinada Ujú. coisa ou saber a chance daquela coisa acontecer. O problema é que a probabilidade, a forma como a gente obtém o valor da probabilidade diferencia-se de um tipo de problema para outro. Por exemplo, um problema que tu está tratando de uma variável contínua, como por exemplo a altura, o peso, tu vai usar um tipo de estatística, com um tipo de distribuição estatística. Quando tu Sí. estiveres trabalhando com outro problema, onde tu usa variáveis discretas, como por exemplo a quantidade de filhos, ou não sei, uma marca de televisão, não sei. Daí tu tens que utilizar um outro e assim vai, ok? Beleza. E para finalizar, a inferência estatística usa tudo isso que nós aprendemos até aqui para fazer testes de hipótese, para prever coisas, ok? Ou ver se a previsão faz sentido ou não. Isso eu também vi que está lá no fim da tua apostila, ok? Ujú. Então tá bom. Sí. Então, uma vez visto isso, a gente pode continuar. Muito bem, vai falar de algumas coisas aqui. População e amostra para começar, né? Tem vezes que numa conta tu vai usar a população, outras vezes tu vai usar a amostra. População são todos os dados. A amostra é uma parcela desses dados. Então, prevê que a amostra tem maiores problemas, né? A estatística não é tão, vamos dizer assim, absoluta, tão certeira quando tu usas uma amostra. Por exemplo, em coisas de eleição, não sei se tu moras onde? Ahora mismo, Agora tu moras onde? Tu vive em que lugar? no Monte de Caparica, na Isso fica, residencia. mas isso fica em Portugal? Sí, perto de Lisboa, en Almada. Ah, sim, sim. E tu é espanhola? Sí, de Andalucía. Ah, que legal. Então, com certeza, quando tem as eleições lá de primeiro-ministro ou algo assim, aparece aquelas pesquisas, né? Aqui no Brasil tem muito disso. Ujú. Então, tem a pesquisa para ver se a pessoa vai ganhar. Só que quando aparece a pesquisa, aparece também uma margem de erro, né? Isso acontece, essa margem de erro acontece Sí. porque tu estás trabalhando com uma amostra, não com a população como um todo. A eleição em si, daí é a população como um todo, ok? Portanto, uma vez que nós entendemos isso, eu gostaria que tu lesse esse problema e depois me respondesse qual é a resposta certa, ok? A e B, Ok. tá bom? Então, quando tu terminares de ler, tu me dê a resposta. Não precisa ler para mim, né? Só leia para si mesma e quando tiveres a conclusão, tu me falas, ok? Inquiriránse, ¿qué significa? Ah, inquiriram-se é perguntaram-se. Ah.
Mesma coisa que perguntar. Eh, pois sería da amostra. Sim, quem que é a amostra? Qual que é o valor da amostra mesmo? Como? Tu me falou amostra. Qual que seria o valor da amostra? É que non sei se percibí exactamente cual era entón a diferencia. 40? Non, que non sei se percibí cual é a diferencia entre amostra e populación. Populación era como o total, non é? A população é o total, exatamente. Sim. Entón, o número da amostra, pois, sería 10, 12 e 8, Não, 30. 30 por... Ah, vale. Porque dos 3.000 alunos, que são a população, que são todos, né? Sim, Eles pegaram 30 para fazer uma pesquisa. Então, sim, esse ok. 30 foi a amostra daquele total de 3.000, certo? Sim. Tá bom, sem problemas. Então, agora de novo, quero que tu leias essa aqui e aí tu podes me dizer a resposta, tá bom? Qualquer problema é só perguntar. Pois, a população seriam os 100 Sem atletas, exato. e a amostra 16. Exato, perfeito, agora sim. Então aprendemos rapidamente o que é população e o que é amostra. Então vamos lá. Bem, ele vai falar aqui de alguns tipos de amostra, mas eu vou deixar isso para lá, porque é meio confuso. Vamos falar dos tipos de variáveis aqui, é muito importante. Tem um quadro igual a esse lá no seu livro, igualzinho, que são os tipos de variáveis que temos quando vamos trabalhar com estatística. Sim, Temos a qualitativa e a quantitativa. Muito bem. O que é qualitativa? Qualitativa vem de qualidade, ou seja, é algo que você descreve, como, por exemplo, um nome ou uma avaliação. sim, Por isso que nós temos esses dois tipos aqui, nominal e ordinal. Uma ah, nominal, por exemplo, é quando tu dá um nome. Ou seja, é uma situação onde não há uma ordem para as coisas. Por exemplo, masculino e feminino, sim ou não. Ou se tu está trabalhando, por exemplo, com marcas, né? A gente vai falar de marcas de chocolate. Tem a Milka, e tem a Nestlé, e tem várias outras, né? Ah, ou de televisões, né? E assim vai. Então, não existe uma ordem, mas é uma qualidade, porque é um nome. E também tem a ordinal, que aí sim envolve ordem. Por exemplo, quando tu vais avaliar um restaurante, pode avaliar como péssimo, ruim, regular, bom, ótimo. Ou você vai avaliar os dias da semana, por exemplo, os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, ou seja, existe uma ordem. Em espanhol, vocês falam janeiro, fevereiro e março também? sim. Non Ah, é igual, é enero, febrero, mas sim. sim. É que os dias da semana são diferentes, né? Lunes, Sim, miércoles. lunes, martes, miércoles. Isso, isso. Eu estudei espanhol um pouco, pero mi Sim, espanhol não é muito bom. não é mau. Mas eu acho muito bom. Eu estudo no Duolingo todo dia espanhol. Um dia eu chego lá. É. E tu aprendesse português rápido? Ah, mais ou menos, como já llevo quase 3 meses cá, de falar com a gente, ir às aulas e fazer testes, pois mais ou menos. Aham. Eu acho curioso que em Portugal, pelo menos, eu morei aí um tempo, né? As pessoas todas falam espanhol, as pessoas Sim, mais novas, né? Falam espanhol e inglês também, todos eles. sim. Né? Muito bem. Então, isso foram as variáveis qualitativas. Agora, Sim. as variáveis quantitativas. Olha, quantitativas vem de quantidade. Então, nós estamos falando de quantidades. Quantidades discretas, que são quantidades, como o próprio nome diz, discreta, definida.
inteira, de modo geral. Só podem ser, então, as variáveis discretas só podem ser associadas aos números naturais. São valores que só podem ser inteiros. Por exemplo, quando tu vai falar a tua idade, ou melhor, a tua altura, provavelmente você não fala um número inteiro, você não fala que você tem 1 metro, ou 2 metros, ou 3 metros. Você fala 1,50 centímetros, sei lá, algo assim. Mas tem coisas que são inteiras. Você não pode ter meia casa, por exemplo. Você tem uma casa, duas casas. Então, Sim. quando você tiver com esse tipo de variável, você vai usar as informações que envolvem discretas e quando você tiver com números quebrados, você fala, então, contínuas. Porque os números são contínuos, eles são infinitos. Então, aqui, por exemplo, o peso dos animais, 1,70 quilos, aqui 1,57 quilos, né? Ou seja, são números quebrados, né? Racionais. Muito bem. Sim. Então tá bom. Então eu quero que tu... Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater um print screen disso, vou enviar no seu WhatsApp e eu acho que tu já entendeu, né, que existe a qualitativa, Sim. nominal e ordinal, quantitativa, discreta e contínua. Então eu vou te pedir para que tu me digas aqui algumas dessas, né, você classifique, isso aqui é um exercício. Você poderia me Ok. dizer em qual tipo de variável se classifica essa aqui, sexo das pessoas? Cualitativa nominal. Perfeito. Qualitativa nominal. E vamos ver essa aqui, ó. Tempo en horas. Tem. Sería cuantitativa. Es que no sé si es tipo en horas enteras, tipo 1 hora, 2 horas, o si es 1 hora y media, que entonces sería É, continua. eu acredito que pode 1 hora e meia, porque com certeza não vai ser algo inteiro na hora que acontecer, Pues né? entonces Então, continua. perfeito. Então você entendeu bem essa matéria, Sí, está ótimo. Vamos para a sí, sí, próxima, entendí. então. Agora vamos para a representação de tabelas. Muito bem. Distribuição de frequência simples. Olha só, quando você aprende este primeiro assunto na faculdade, você provavelmente vai lidar com bastante tabelas. Ujú. Tabelas são uma forma de Sí, expor os dados mais visualmente agradável. Porque se a gente escrever os números dessa forma, aqui tudo torto, a gente não vai entender bem do que se trata o problema, como lidar, encontrar medidas interessantes. Então, a primeira coisa que tem que fazer é uma tabela. E como é que nós fazemos essa tabela? Quando recebemos os dados brutos, ou seja, os dados que foram colhidos ali de qualquer forma, a gente recebe eles, a primeira coisa que nós temos que fazer é ordenar os dados em ordem crescente, tá vendo? ujú. Do menor para o maior. Muito bem. Agora, depois de fazer isso, a gente cria a tabela. Então, vamos ver aqui como é que ele fez isso. Ele pegou esses dados, que vieram todos desorganizados, Sí, colocou eles em ordem crescente, ujú. e então ele fez a tabela. É uma tabela do que se trata o problema, que é número de filhos de ninhos numa empresa. Sí, Então, ele percebeu aqui que as pessoas têm de 0 a 5 filhos. ujú. Portanto, ele escreveu aqui as variáveis, os valores das variáveis, tá vendo? 0, 1, 2, 3, e assim foi, né? Do Sí, lado, o que que ele colocou? Ele colocou esse FI. Esse FI é frequência. Frequência, ou seja, a quantidade de vezes que algo acontece. Isso é frequência. Por exemplo, eu vou na casa da minha abuela 3 vezes por mês, por exemplo, né? sí, Então significa que a frequência é 3, porque você vai 3 vezes por mês, ujú. ok? Sí, Justamente por isso ele colocou 2 aqui do lado do 0, porque tem 2 pessoas que não têm filhos, ok? sí, Tem 4 que têm um filho, e assim foi. Então esse FI ele vai indicar a quantidade
de algo, no caso aqui de filhos. No caso aqui, em especial, a quantidade de pessoas que têm uma determinada quantidade de filhos. Então, tem 2 pessoas que têm 0 filhos, 4 pessoas que têm 1 filho, 10 pessoas que têm 2 filhos, e assim vai, né? Sim, Muito bem. Agora a questão é, se você chegar para mim e fala, na minha empresa tem 10 pessoas que têm 2 filhos, eu nunca vou saber se isso é muito ou se isso é pouco, porque eu não sei o tamanho da empresa. Portanto, é muito interessante escrever os dados como porcentagens. Quando eu percebo que 33% da empresa é composta de pessoas que têm 2 filhos, então eu percebo que é uma quantidade razoável das pessoas, certo? sim, Pois é. E para fazer essa porcentagem não é difícil. É só você pegar o valor e dividir pelo total. 10 a dividir por 30. E depois que tu chegares nesse valor, tu multiplicas por 100, ok? Daí daria o 33,3 ali, tá bom? sim. Pronto. Então tá. Eu, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu preciso ir no banheiro, tá bom? ¿De qué? Eu preciso ir no banheiro, na casa de banho. Tô na casa de banho. Ah, ok, Então, eu gostaria que você, né, vamos ver se você consegue calcular a média desses dados. É só um desafio. Se tu calculares a ok. média, eu vou ficar bem feliz. Se não conseguir, não tem problema, eu já volto.
Voltei. Desculpa a demora. Não foi nada. Você conseguiu encontrar a média? Acho que sim, mas teño unha dúbida. Diga. O que eu tiña de facer era a media, tipo, a media de todo ou, o que dixeste de dividir o valor entre o total de cada un? Ah, bem, tu tinhas que fazer a média de tudo. A media de todo é tipo facer, o total, que sería 30, entre o número de fillos, que era 5. Bem, na verdade, não. Não era isso. Não é assim que se calcula a média. Bem, mas isso a gente se preocupa depois, beleza? Como? Isso a gente se preocupa depois. A gente calcula a média depois. Foi só um desafio. Ah, ok. Então, vamos lá. Eu vou, então, fazer o seguinte. Vou continuar a matéria e depois a gente vai fazer uma tabelinha. Aqui, desta tabela de frequências, Sim. o que que a gente tem? Nós temos, então, outros dados interessantes que são úteis. Por exemplo, as frequências acumuladas. O que que são frequências acumuladas? São somas, ok? Se você perceber, por que que é 6 aqui? Porque 6 é a soma de 4 com 2. Ou seja, tu tens que pegar as frequências anteriores e somar. É só isso. Por que que aqui é 16? Porque é 10 mais 4 mais 2. Por que que aqui é 22? Porque é 6 mais 10 mais 4 mais 2. E assim vai. Sim. Agora você pode pensar, mas para que fazer essa coisa tão inútil? Ela é bem útil, para falar a verdade, porque ela te responde coisas do gênero: quantos empregados têm até 2 filhos? Ou seja, 2 filhos ou menos. Então, a única coisa que você precisa ver para isso é a frequência acumulada do 2, Hum, que no caso é 16. Significa que tem 16 empregados que têm até 2 filhos. Ok? Ou seja, que tem 2, que tem 1 ou que tem 0. Tudo bem? non percebi para que sirve. Mas justamente para responder esse tipo de pergunta aqui, olha só. Como? Para responder este tipo de pergunta aqui. ¿Cuántos siempre? Vale. Entendeu? Vou explicar de novo. As pessoas que têm até 2 filhos Sí, são as pessoas que têm 0 filhos, ou que têm 1 filho, ou que têm 2 filhos, certo? sí. Então, se eu quero saber quantas pessoas têm até 2 filhos, eu tenho que saber quem tem todas essas que eu falei. Ujú. Ok? Muito Sí. bem. Então, o que que vai acontecer? Vai fazer isto, vai ter que somar, 10 mais 4 mais 2. Tudo Sí. bem? Sí, Pois sí, sim. sí. Então tá bom. Pronto. Então, essas frequências acumuladas, elas servem simplesmente para isso. Não precisa se preocupar. Beleza? Ok. Então tá bom. Pronto. Portanto, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos continuar. Vamos ver agora as frequências por classes. O que que são frequências por classes? São frequências onde, primeiro, você vai ter que trabalhar com muitos dados, ok? Então, quando tens muitos dados para trabalhar, nós utilizamos as frequências por classe. Sí. Então, a gente precisa fazer algumas contas antes. Tem que calcular a amplitude total, o número de classes e o intervalo. Bem, eu vou falar o que é cada uma dessas coisas, tá bom? Está escrito aqui na apostila, depois você pode ler, mas Sí. basicamente, o número de classes, ou melhor, a amplitude total é a distância ou a diferença entre o maior dado e o menor dado, ok? O maior valor e o menor valor da sua distribuição. Por exemplo,
Onde que nós temos uma distribuição? Aqui, ó. Qual que é a diferença da maior quantidade de filhos para menor? 5 menos zero é 5. Mas esse dado não ficou muito legal de calcular. Aqui, por exemplo, qual que é a amplitude? A amplitude vai ser 95 menos 56, ok? Sim, Só isso. Amplitude é um dado, é uma informação que nós utilizaremos para construir a nossa tabela. Outra informação é o número de classes. O que que é o número de classes? É a quantidade de divisões que você vai ter na sua tabela. Por exemplo, aqui nós temos 6 classes, ok? sim. Então, essa quantidade, quando tu estás falando de uma distribuição com muitos dados, ela é uma quantidade importante, né, de verificar, beleza? Então, a conta que se faz é essa aqui. Tu faz qual curso na tua faculdade? Sim, Qual curso você faz em sua faculdade? primer ano Primeiro ano de quê? de dentaria. Ah, então não precisa de matemática quase para nada, né? Acho que não, porque os testes são tipo teste. Não, Eu não imagino muito. que os testes, eu Sim. imagino que os testes precisem, mas na prática não precisa para nada. Na prática, né, quando for Não, ser e da dentário, prática já terminei. Tipo, a prática foram só ordenadores. ok, entendi, percebi. Então tá bom, essa é a conta. Recomendo que você anote. Bem, não precisa anotar, depois eu faço e te passo. Não precisa anotar. Ok. E para finalizar, então, a amplitude ou intervalo de classe. Vamos chamá-lo de intervalo de classe. O intervalo de classe, então, é esses dois valores que nós calculamos antes, divididos. Só isso, só fazer a divisão, tá bom? Sim. Então, nada muito difícil. Nada muito difícil. Pronto. Então, feito isso, vamos continuar. Agora vamos aqui acompanhar a construção de uma tabela. Nós recebemos alguns dados, Sim. estão aqui os dados. Veja que eles não são tão claros, tão diretos, como aqueles dados dos filhos, né, dos filhos dos empregados. Lá tinha Sim. de 0 a 5, era uma coisa um pouco mais contida, mais específica. Aqui não é tanto assim. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que fazer todas essas contas que nós estávamos falando. Por exemplo, primeiro vamos calcular a amplitude. Sim. 95 menos 56, 39. Então, significa que a amplitude é 39. O número de classes vai ser o quê, então? Vai ser 1 mais 3,3333, que multiplica o logaritmo de n. Tu já estudasse o logaritmo na escola? Sim. Bem, aqui tu não vai usar ele tanto, é só usar a calculadora e pronto. Então, a calculadora é a máquina de fazer contas, tá bom? Não sei se Sim, vocês sim, é chamam igual. assim. Então tá bom. É que tem português que chama de outra forma. Então, chamam de máquina de calcular, algo assim. No, no, en español hay calculadora. Que bom. E computador é computadora, né? Alguma coisa assim. No, ordenador o portátil. Isso, estou confundindo. Sí, É que aqui na América Latina eles também chamam algumas coisas diferentes da Espanha, né? sí, E, sim. Eu acho muito curioso que os sotaques, né, da Espanha é bem diferente, do espanhol em si é bem diferente. Por exemplo, os argentinos, eles falam para dentro. sí, no, no tiene Ah, nada que ver. isso, eu não consigo entender nada quando o argentino fala. Agora, quando é um chileno, um colombiano, eu entendo, porque é mais Era aberto. muy Agora, Sí, vocês da Espanha, vocês falam espanhol assim, meio rápido, que nem o português de Portugal. Eu acho que tu percebeu que o meu português é um pouco mais devagar que o dos portugueses, né? oh, no sé, los portugueses hablan muy rápido también. Sim, eles falam bem rápido, mas eu tento falar um pouco mais devagar, e o português de Portugal, ele junta muito as vogais, sabe? Por Mm, exemplo,
Quando eu falo perceber, que é uma palavra que vocês falam muito aí em Portugal, eu falo perceber, dá para entender bem, né? As sílabas. Sim, Agora, por quê? Porque eu falo bem as vogais. Agora, no português de Portugal, eles falam perceber, perceber, hum, né? Eles falam sim, tudo sim, sim. junto, entende? Então também tem essa diferença aí. Muito bem. Então, eu até uma vez eu dei aula para uma menina que era da Colômbia, eu perguntei para ela qual português ela entendia melhor, se o do Brasil ou de Portugal. E tu? Qual português tu entendes melhor, o do Brasil ou o de Portugal? Pois a verdade é que non sei porque a maioría acá son portugueses, entón realmente brasileiros só coñezco a un e a você. Entón estou máis acostumbrada acho que ao portugués de Portugal. Poxa, que coisa. Mas percibo máis ou menos igual, tipo, non percibo moita diferencia nos sotaques. Sério? Poxa, que coisa maluca. A gente percebe bastante, mas beleza. Tipo, Ah, se você non dixérame que eras de Brasil, eu podería pensar que eres portugués. poxa, que legal. Agora eu fiquei impressionado. Que legal. Bem, talvez pelo tempo que eu passei aí em Portugal, não sei. Então tá Por bom. Vamos continuar, vamos continuar. Daí, uma vez que a gente calculou aqui o número de classes, que deu 5, a gente já tem uma informação interessante. Significa que vão ter 5 separações na nossa tabela, ok? 5 separações. sim, E agora a questão é, qual vai ser o tamanho dessas separações? Para isso, nós calcularemos o intervalo de classe. É só fazer isto dividido por isto, sim, que dá 7,8. Então, significa que os teus dados na sua tabela estarão separados de 7,8 em 7,8. Muito bem. Eu já vou mostrar como isso ocorre. Assim, dessa forma, olha só. Acontece exatamente dessa forma. Nós temos vamos ter 5 classes, e essas 5 classes, então, pegam o primeiro dado, que é o 56, lembra? E você sim, soma 7,8. Então, nesta classe estarão todos os valores que estão entre 56 mais 7,8, que dá 63,8, ok? sim, Portanto, o que é esse 5 aqui? É a quantidade de blocos, né, do que se trata aqui, né, quantidade de dados na prática, que está entre 56 e 63,8. Ó, tem quantos? 2, 3, 4, 5. E é isso, tem 5 dados que estão entre 56 e 63,8. Por isso que aqui está o sim, número 5, tá vendo? sim, E assim vai. Agora, onde que começa a próxima? Começa no 63,8 até 63,8 mais 7,8, que dá 71,6. Daí você olha na tabela de novo, quantos dados estão entre esses dois valores, e assim vai. Perceba que, sim, sim, que sim, nós sim, temos. Percebeu? Então nós temos percebi. aqui, olha só, dois valores iguais, né? O que que isso significa? Significa o seguinte, que se tu tiveres exatamente o 63,8 lá nos teus dados, ele tem que entrar aqui, por causa dessa barrinha, tá vendo? Essa Uhum, barrinha significa que tu pegas o número em específico. Aqui em cima, não. Você pega todos os valores até o 63,8. Por exemplo, você colocaria aqui o 63,7. Ou 63,799999999. Mas não o 63,8. Ok? sim, Este você colocaria na próxima. E assim vai, tá bom? Então, nós podemos fazer uma tabela, né? Que tal? Podemos construir uma tabela. Só que eu não queria uma tabela tão grande assim. Muitos dados aqui, né? É que a gente tem bastante tempo, né? Acho que vale a pena. Vamos fazer essa aqui, então. Vamos lá. Eu vou copiar isto. Vou colar aqui. Pronto. E agora, a gente precisa organizar isso em ordem crescente.
Tem muitos dados aqui. Ai, ai, ai. Bem, vamos trabalhar, né? Tem 15 minutos, a gente consegue fazer até o fim da aula. Eu quero que tu me ajudes a colocar as coisas em Ok, ordem crescente, tá bom? sim. Então, vamos lá. Eu Pues acho que o menor cero aqui é o con dos. 0,2. Então tem Sí. esse. Vamos lá. mm, 0,2, 0,2. Vou colocar cero uma virgula barra assim. cuatro. 0,4. Não, tem um 0,3 também. Ah, sí, cierto. 0,4. Tem Ah, mais. acho que ya sería un. Já seria o 1, é verdade. É verdade. Do Ah, próximo, 1,3. sí. Ahora 1,4. 1,6. Ah, e tinha 1,2 aqui. ¿Dónde? Ah, 1,6. Outro 1,6 aqui. sí. Que mais? Que mais? Ya. 2. ¿Dos? Sí, acho Uhum. que sí. 2,1. 2,4. Dos. Agora, eu Dos achei virgula siete. 2,7. Tem? Ah, aqui. Sí, arriba. E agora, 3,3. 3,5. 3,5. Sí. 3,9. Ah, não, há 3,7 primeiro. Onde que tá ele? Está embaixo do 0,3, que está tachado já. Tá na coluna do meio? Tá na, tá, Não, tá na na linha do última. meio? Na última linha? Está Aqui, na última 3,7. do final. Sim, isso. Esse 3,9. 4,1. 4,3. 4,3. 5,8. Não, 5,6. 5,6 está na linha do meio. Está na última, quase a última. Assim. 6,1, que está na linha do meio. 6,9 na primeira. Isso. Ah, não, há 6,6 antes. Ah, já chegamos na metade, eu acho. 6,9 foi o último. Será que tem um 7 em algum lugar? 7,4. 8,1. 8,3. Ah, tem 8,2 também. Sim. 8,7. 9. Sim. E há 4,2 que não pusimos também. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Ai, ai, ai.
Um 4,2 que não colocamos, eu não estou a ver ele. Está na primeira. Putz, se fosse uma cobra, hein? Se fosse uma cobra, tinha picado a gente. Ah, muito bem. Agora, que mais nós temos aqui? Tá lá no 9, né? Ah, e tem 8,2 que eu não vi ou eu não marquei? não sei. Porque tem 8,2 aqui que eu não sei se eu marquei ou não. Eu acho que eu Eu escrevi acho dois que sim. 8,2. Sim, marquei. Ah, beleza, 9. Estamos no 9. Agora 9,6. Sim. Vocês chamam de vírgula ou chamam de coma? Coma. Ah, coma. 9,9. O 9,9. Ah, 9,9. Sí, das duas maneiras. Muito gusto por ter me ensinado isso. Ah, vamos ver. Agora, 12,2. Acho. 12,2, acho. 12,2. 12,3. Sim. 3. 14,1. No, antes un 13. 13 con. Sí. $16,2. Não, tem um Ah, no, 14,7. 14. 16,2. Estamos quase terminando. 18. Até que foi rápido. 18, 23. Ah, não, tem 24. outro 18 ali. 18,4. 23,1. Ah, tinha um 16,1 que eu não vi também. 16,1. Putz. Ah, deixa eu colocar aqui. 23, 26,7, 28,2. Perfeito, acabou, graças a Deus. Agora, nós temos isso, nós temos que calcular a amplitude. A amplitude é o maior dado, que é o 28,2, Sí. menos o Menos 0,2, 0,2. que dá 28. O número de classes, a fórmula do número de classes era o que mesmo? Era, cadê? Aqui, 1 mais 3,333 vezes o log do n. Era 1 mais, né? Nossa, acabei de me esquecer. Isso. Agora, menos, eu tô com uma memória péssima, é vezes o log do n. Quantos são os dados aqui? Log de n. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vezes 3. Quanto que é 17 vezes 3? Não tô a fim de fazer conta. Então temos 50 dados ali. Eu tenho um a menos, né? Ok? Então n é 50. Então vai ser log de 50. Vou fazer uma coisa aqui para aparecer. Isso, pronto. Então, log de 50 vezes 3,3 mais 1. Então deu 6,6. Certo? Então, para que caiba todo mundo, eu vou ter que arredondar para cima, 7. Tá bom? Sim. Pronto. E agora a gente vai encontrar o intervalo de classe. Chamei de I. Sim. É 28 a dividir entre por 7. 7. Quanto Sim. que é 28 a dividir por 7? 4, né? 4. Sim. Isso. Então, significa que vai ser de 4 em 4. Sim. Portanto, como a nossa classe começa no 0,2 e vão ser 7, olha só como é fácil agora. Vai ficar do 0,2 até
o 4,2. Agora vai ficar do 4,2 até o 8,2. Agora, do 8,2 até o 12,2. Uhum. E assim vai, tá vendo? Sim. Opa, coloquei 12 aqui. 16, 16,2. 20,2. 24,2. Não, 20. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é a última. E assim a gente pega todos os nossos dados, certo? Sim. Isso aqui é o X. E agora a frequência vai ser você simplesmente ver quem que vai até o 4,2. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Porque eu não pego o 4,2, lembra? Sim. 1. Agora eu quero até o 8, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora até o 12. 6. E assim vai, tá vendo? Como é fácil. Sim. Sim, sim, sim. Uma vez que tu fez essa organização em ordem crescente, tá muito fácil. 4. Agora até o 20. Ué, eu coloquei um 16 antes. Então tem mais 2 aqui. Coloquei o 16 antes do 14. Acontece. Viu? Quase errei. Agora 1, 2, 3. Vai até o 18. 23. Tem um só. Aqui tem um só. E do 24 ao 82, ao 28, tem 2. Pronto. Tá aí feita a tabela de frequência. Ok? E agora, uma vez que a gente sabe que tem 50 no total, a gente pode fazer a frequência de porcentagem. Que é simplesmente pegar os valores, dividir por 50 e multiplicar por 100. Então, por exemplo, qual que é a porcentagem do primeiro ali? É só fazer 20, dividir por 50 vezes 100. Então vai dar 40%. 40% dos dados estão aqui. E assim vai, certo? Sim. 9 dividir por 50 vezes 100 vai dar 18. E o 6 ali, vamos lá. 12. Bem, se o 6 deu 12, significa que o 3 vai dar 6%. E se o 3 deu 6%, e 1 é 1 dividido por 3, aqui vai dar 2%. E o 2 vai dar quanto? Vamos ver. 2 é dividir por 50. Vai dar 4, óbvio. Que burro. Ai, ai, agora eu vacilei. Então, somando tudo, vai dar 100%. Beleza? Então, tá bom. Construímos uma tabela de frequência. Tudo bem? Entendeu? Sim. Então, tá bom. Já deu para ver bastante coisa, né? Foi bem Sim, sim. legal essa aula. Na próxima aula, como foi uma aula introdutória, né? Eu tive que perceber algumas coisas antes. Dá para ver que tu tens que estudar bastante ainda, tá? Tem Sim. bastante coisa para ser visto. E, bem, se tu quiseres, a gente marca mais explicações, tá bom? Sim, ya cuando veía o teu horario da semana, ¿ya tens marcadas explicações com alunos para a próxima semana? Sim, eu vou lhe enviar os meus E horários e tu puedes, decides o que é melhor para vale, ti, tá bom? sim, perfeito. Perfeito, então. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigada. Graças, muitas graças. Tchau, Un tchau. placer. Chao. Tchau.